Não é ligar. Vamos encerrando. Vamos devagarzinho, que a gente agora vai para os... Finalmente está agora tarde, né? Porque ainda tem daqui a pouco à noite. Ainda lá no Deus da Caridade, né? Bem, a gente aqui ficou muito feliz. Hoje à tarde tivemos 59 participantes, 10 casas espíritas, 8 de Garanhuns e mais 2 de fora. Isso para a gente é um motivo de grande alegria e da nossa gratidão a todos vocês. Eu gosto muito de estar com vocês, de ver essa sala cheinha, assim como tenho visto agora, como estou vendo agora. Antes da gente chamar para o primeiro grupo, para fazer o relato, né, da atividade, do trabalho que vocês fizeram nas oficinas, eu queria falar um pouco da Mostra Espírita, que vai ser agora nos dias 18, 19 e 20 de setembro, lá na Federação. O tema é lindo, o amor e a paz, com palestrantes muito bons. Nós temos procurado já há alguns anos, desde que o Washington, quando ele era presidente, a gente faz assim, a gente chama alguns palestrantes de fora, chama pelo menos um da região Nordeste e um de Pernambuco, para a gente ter essa representatividade do nosso movimento espírita. Então, todos vocês são convidados. E quem quiser um cartaz para a sua casa espírita para levar, tá certo? Estão aqui. Aí vocês dizem, vocês pegam para quem quiser, tá bom? Agora vamos conversar com o grupo que estava aqui, né? O grupo, meu papel, Mediunidade, Estudo e Prática. Por favor, Elton. Pessoal, boa tarde novamente. Gostaria de chamar aqui a Aldete e Marinaldo. Ela vai contribuir até cá. Poxa, não precisa não, Cláudia. Então, olha só. Pessoal, nós tínhamos quase 3 horas, tá, para fazer o trabalho. Fizemos uma apresentação de 40 minutos, mais ou menos. Depois dividimos em 2 grupos. E os grupos fizeram ali um paralelo com os conhecimentos que já tinham armazenados, adquiridos, e com o que foi exposto aqui e chegaram às conclusões, tá? Então os grupos vão se posicionar. Vou passar o microfone para vocês, fiquem à vontade. Muito obrigada. Tentarei ser breve, o tempo dado foi 2 minutos e meio. Quero agradecer a oportunidade da FEP, do Allan Kardec, dizer que é uma alegria muito grande estarmos todos aqui manados em nome de Jesus. Com relação à oficina, Mediunidade, Estudo e Prática, muita coisa foi escrita aqui, eu estou reduzindo, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco prolixa. Pois bem, vamos partir do que foi dito aqui pela exposição do nosso irmão Elton, orientação do nosso querido Allan Kardec, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A partir disso, nós temos que colocar como premissa que o estudo da doutrina é essencial, deve ser essencial em nossas vidas. Em particular, o estudo da mediunidade. Porque a mediunidade é algo inerente a todo ser humano. Foi citado aqui o item 159 do Livro dos Médiuns, foi citado também a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a influência da espiritualidade em nossas vidas, e a resposta, aqui de maneira sucinta, é que a influência é tão grande que, via de regra, são eles que nos dirigem. Então, a partir disto, surge uma reflexão, que ao mesmo tempo é uma conclusão de cada um de nós, tá? A importância devida ao estudo e à prática da mediunidade. É preciso lembrar que, se somos todos médios, mesmo que não sejamos médios ostensivos, como diferenciou Allan Kardec, nós estamos sujeitos a essas influências. E dentro de uma casa espírita, eu diria, é essencial o nosso estudo. Devemos nos preparar
para o exercício da mediunidade. Como Kardec também disse, como é que eu vou saber se sou médium? Exercitando. Então é preciso começarmos pelo ESD. Temos os livros que foram indicados, 2 programas que levam 2 anos, e depois, com todas as orientações, nós devemos continuar. A questão que nós debatemos é, e de acordo com o tamanho da casa espírita? Às vezes a casa espírita é muito pequena, ela não tem condição de seguir toda essa orientação. Então, nós chegamos à conclusão que cada casa deve fazer a sua adaptação, sem se afastar da codificação, acolhendo todos os trabalhadores, todos os visitantes, dando atenção àqueles que já estão, procurando compreender as dificuldades de cada um, que não são pequenas. Então, não podemos de forma alguma, porque a metade dos trabalhadores não pode mais participar, o trabalho permanece. O Deus Amor e Caridade acabou de completar 79 anos, no dia 20 de julho recente, então há pouco, e nós perseveramos. Apesar da pandemia, de todas as dificuldades, o trabalho permanece e sempre estará de portas abertas para receber a todos aqueles que se interessarem. Com relação ao estudo da mediunidade, nós devemos conversar com todo o grupo, ver o que é que está acontecendo, porque não está mais indo, porque tem aqueles que vão um tempo depois, por razões diversas que nós temos que respeitar, não podem ir, mas o trabalho deve continuar. Mesmo que, eventualmente, não tenha nenhum médium, se nós instalamos, devemos continuar. E também, a reunião mediúnica, conforme foi trazido pela nossa irmã de Caruaru, às vezes não há condição naquele momento, pode-se deixar para outro, desde que os trabalhos de estudo da doutrina permaneçam. Então, o fortalecimento do grupo de trabalho, dos trabalhadores de uma maneira geral, dos médios, dos doutrinadores que precisam também estar preparados em termos de estudo, preparados em termos de prática e preparados, acima de tudo, na vivência dos postulados doutrinários do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse compromisso é importante para o nosso equilíbrio. Às vezes nós perdemos a noção, perdemos o incentivo e não percebemos muitas vezes, não notamos que estamos sendo instrumentos de espíritos infelizes. Se nós que trabalhamos na seara de Jesus, de acordo com as parcas condições de cada um, somos os mais visados. Isso é fato. Não podemos esquecer disso. Com relação ao acolhimento, eu vou complementar aqui responsabilidade com o estudo, perseverança, fortalecimento da nossa fé e compreender que devemos ser gratos a Deus todos os dias pela grande oportunidade que tivemos e estamos tendo de estarmos na Terra, de termos conhecimento da doutrina espírita. Isso não tem preço. Muito obrigada. Bem, gente, nossa irmã já falou todos os pontos, né? Só tem alguns a acrescentar aqui. Nós da Seara Espírita Chico Xavier não temos a reunião mediúnica, né? São 33 anos de divulgação da doutrina, mas até agora nós não conseguimos implantar. Estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Nós falamos um pouco no nosso grupo, nós falamos sobre a dificuldade das pessoas que chegam adentro da casa espírita com a curiosidade de assistir à reunião mediúnica, de ouvir a comunicabilidade dos espíritos, né? E nós sabemos que uma casa bem orientada, se diz espírita, tem que estudar as obras da codificação, e existe também em cada casa o regimento interno, que diz como a pessoa deve, quando é que a pessoa deve participar da reunião mediúnica, né? Tem ali os pontos, você tem que participar de algum estudo, de algum trabalho na casa, para poder participar de uma reunião de tanta responsabilidade como é a reunião mediúnica. Como todos nós somos médios, também devemos nos preparar para sermos passistas, para sermos atendentes também dos espíritos, né? As pessoas que auxiliam na reunião mediúnica, e todas o atendimento fraterno, muito importante, né? Porque uma pessoa que chega na casa espírita muitas vezes obsidiada, né? Desequilibrada, em crise, e aí a gente não pode abordá-la dizendo que ela tem tal e tal mediunidade. Ela chega dizendo que está vendo, que está ouvindo os espíritos, etc e tal, e isso não é motivo para a gente dizer, você tem que desenvolver sua
mediunidade e colocá-la numa mesa mediúnica, de maneira nenhuma, né? Ela tem que fazer o tratamento espiritual, tem que conhecer a doutrina, né? Os seus familiares também ajudar, fazendo o evangelho no lar, a tomar água fluidificada. Então, essa é a terapêutica espírita. Aí depois que ela começar a entender, a estudar, participar das reuniões, é que vai ali participar dessa reunião. Então, toda casa tem que ter, tem seu regimento interno. Outra coisa, os trabalhadores que não querem estudar, né, que estão ali acomodados, eles precisam ser, os dirigentes têm que entrar em diálogo, né, reunir, sempre conversar, para que eles participem das outras reuniões. Se não podem entrar do estudo da mediunidade, mas vai para outro estudo, outra palestra, e participar de qualquer atividade que a casa tenha, seja qualquer outra atividade, né? Sempre relembrando as normas da casa. E insistir para que ele participe, né, numa boa, né, com amizade, com compreensão, escutar um ao outro, para ter a melhor, vamos dizer assim, o maior acolhimento possível, né? Agora, uma vez que esse trabalhador não queira de maneira nenhuma participar de nenhum estudo, então ele não pode de jeito nenhum participar da reunião mediúnica. Mais alguma coisa a acrescentar? Alguém? Vem cá, você. Já falaram tudo. Não, mas assim, agradecer essa troca nesse momento muito importante para a gente aqui de Garanhuns. Vejo como que a federação assim, é muito organizada. Se a gente for instituir aqui todos esses anos de estudo, ninguém fica na casa espírita. Mas que a gente tem que refletir e se estimular, motivar-se, né? Fazer o que é possível dentro da nossa realidade de interior, de cada centro, mas nunca fugindo disso, né? Ele trouxe slides importantíssimos e é isso, não deixar que a doutrina circule de uma forma muito frouxa. A gente não pode ser complacente. A gente chegou também nessa discussão muitas vezes. O que acontece é um reflexo de deixar muita brecha e as pessoas ficam mal acostumadas, ficam acomodadas. E sim, nem ser 8 nem 80, né? Mas buscar aquele equilíbrio. E os parâmetros são os estudos, porque, como a gente viu, né, na oficina, jamais é de muita irresponsabilidade frequentarmos e deixar alguém frequentar a mediúnica sem preparo, sem estudo. A doutrina é muito vasta e eu digo sempre, a porta de entrada para mim é a reunião de estudos. E aquela pessoa se preparando para poder fazer outros trabalhos, inclusive a mediúnica. Mas a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Eu, como psicóloga, também vejo a questão de busca-se muito o centro espírita pela questão da cura, do imediatismo, de se livrar daquilo que está me fazendo mal, que muitas vezes é um espírito obsessor ou não, e não querer muito esse compromisso do estudo, mas que a gente, trabalhadores, nós que estamos à frente das casas espíritas, fica a pé nisso, né? Não relaxar, ter o diálogo, ter o acolhimento, mas ter também as regras que são fundamentais. É isso. Minhas amigas já falaram tudo. Estou aqui só completamente. Obrigada a todos vocês. E as 3 foram filmadas. Eu tenho sempre sugerido, quer formar um grupo mais único, começa estudando, mas vai escrevendo, fazendo assim, começando o esboço do regimento interno. Porque quando você tem a ordenação, fica mais fácil quando chega alguém querendo muito entrar. Olha, mas aqui na nossa casa, para você chegar no grupo mediúnico, você precisa passar por esses passos daqui. Porque não fica algo que você está inventando, aspas, na hora, né? Então, acho que o regimento interno está ajudando muita casa espírita a ordenar melhor as suas reuniões mediúnicas. Agora vamos chamar... Eita, Edna? Oi? Chega. Seu grupo, por favor. Vamos lá, gente.
Eu ia sozinha. Não. Chegando aí, a gente fala. Olá, minha gente. Vocês gostaram da atividade de vocês? Nós adoramos a nossa. Nós somos bem comportados, não tem trabalho nenhum, todo mundo direitinho, fazendo o dever de classe, numa boa. Né? Aí também era demais, né? Então vamos lá. O Washington está por ali. Cláudio, você está se filmando? Sim. Se senão eu vou lhe filmar. Bom, nós fizemos uma apresentação da importância do livro espírita para as nossas vidas, de como eles são fundamentais para a nossa edificação moral, espiritual, não é? Como espíritos imortais que somos. O que acontece com a gente quando a gente mergulha numa obra para ler, para estudar, tudo que essa obra pode representar para nos fazer refletir sobre o que nós estamos fazendo agora. Né? Porque a gente sabe que, como diz Herculano, né, Pires, que a doutrina espírita é o maior manancial já revelado à humanidade. Então, nós temos a responsabilidade de estudar esse manancial, de nos apropriarmos desse manancial. E o livro espírita é o veículo. Então, nós falamos da produção humana, que é exatamente a prensa, a impressão dos livros, a organização de um livro, né? E isso requer dinheiro, mas que as editoras, elas não visam lucro, as editoras espíritas, elas cobram um preço que dê para cobrir todas essas despesas de diagramação, de escrita, de publicação, e um livro não é barato para a gente divulgar. Daí, mas como a Casa Espírita ela não visa lucro, ela precisa vender esses livros num preço justo que qualquer pessoa possa adquirir. Porque você não está dando somente material para ela ler e estudar, você está dando ali diretrizes para a sua melhoria moral, para o seu crescimento espiritual. E aí a gente depois viu, não é, quais são as características, alguns autores nos deram dicas, como André Luiz, como outros autores, de como nós devemos, não é, estudar. Quando a gente pega um livro espírita, qual é a nossa intenção naquele livro, o que é que a gente vai buscar naquela obra. Então o livro é tudo, é um bem, a gente chegou a essa conclusão, que o livro espírita é um bem imperecível, ele não tem preço. Na verdade, nós precisamos dar um preço a ele por questões humanas, né? Então nós fomos até a China, que foi um missionário chinês que nasceu no século, digamos, 9 depois de Jesus, e que ele foi a primeira pessoa a se preocupar com imprimir alguma coisa. Então ele já manuseava algum material que ele tinha, já pegava papel, já carimbava. Isso foi o início da imprensa. Depois, no século XV, então Jesus manda outro, digamos assim, missionário, dessa vez Gutenberg, para criar a imprensa propriamente dita, e a partir daí os livros puderam ser impressos em série, com mais velocidade, com mais condição, de poderem chegar a vários corações ao mesmo tempo. E, para finalizar, nós fizemos uma brincadeirinha lá, de procurar palavras, não é? E colocamos os livros espíritas da qualificação, para a gente ter essa proximidade com o livro. Às vezes a gente lê o livro e não sabe para que o livro serve, né? Então, o livro dos Espíritos, por exemplo, ele contém os princípios da doutrina espírita, ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, fala das leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec e lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Então a gente procurou palavras grifadas, né, para poder ter esse contato com o livro. Como Maquiavel dizia que quando ele chegava em casa, na rua, né, ele adorava a biblioteca dele, então quando ele chegava cansado do trabalho, ele primeiro tomava um banho, se limpava, vestia uma roupa legal. Por quê? Porque ele sabia que iria adentrar num ambiente onde ele poderia ter contato com mentes brilhantes e ele gostaria de beber daquela fonte de forma séria, de forma compenetrada. Enfim, esse é o perfil ideal do espírita, que gosta de ler, que gosta de estudar e que quer ser alguém grande, como Jesus, ser puro. Não é não? É isso aí, não é isso, Cláudio? Não é isso, Djalma? Não é isso, Gera? Não é isso, Socorro? Não é isso? Foi isso que a gente estudou? Pronto. Então agora cada um lê o seu, tá bom? Assim,
a gente pediu que essa pessoa, depois que terminasse o passatempo, ela dissesse qual a experiência que ela teve com um livro. Esse livro me impressionou porque falou sobre isso. Esse livro me impressionou porque agora eu sei que lá no hospital, lá na espiritualidade, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, tem um hospital que cuida dos suicidas a pedido do próprio Jesus. E que obra foi que disse isso? Memórias de um suicida. Então a gente tem essa necessidade, né, de dizer que o livro A, o livro B, eu, por exemplo, tenho vários livros que me impressionaram, como, por exemplo, de uma médica pernambucana chamada Dolores Bacelar, que ela escreveu um livro chamado A Mansão Renoir. Foi o primeiro livro romance que eu li espírita e eu amo esse livro. E vou comprar ele de novo porque o meu perdi, não sei o que aconteceu com ele. Então, foi assim. Agora, eu li o livro dos Espíritos, quem está com o livro dos médicos? Então, vocês dois aí. Perceberam a democracia. Obras básicas. O livro dos médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Muita atenção nisso. Tem gente por aí querendo tirar os evocadores do meio. Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações e os meios de comunicação com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Em continuação ao Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, publicado em Paris, 15 de janeiro de 1861, 11ª edição em julho de 1869. Revista Espírita de julho de 1869, página 309 da FEB. E aqui no final, as palavras que a gente tinha que achar eram o Livro dos Médiuns, Evocadores, Mundo Invisível, Mediunidade, Espiritismo, Allan Kardec, Paris, 15 de janeiro, julho, foi. E revista, a palavra revista. Né? E no final, em uma palavra, defina sua experiência com o livro espírita. O Washington colocou iluminação interior e a minha palavra foi o aprendizado, porque pelo início aqui ele já diz, né? Ele é a sequência do livro dos espíritos, que é um desenvolvimento da mediunidade, a curiosidade de saber o que é a mediunidade. E eu gosto muito de dizer nos estudos que para mim tem um texto no Livro dos Médiuns que ele é o divisor de águas. Isso é uma opinião aqui que eu deixo bem clara, que é minha, cada um tem a sua, mas para mim é o divisor de águas, que é a mensagem de Erasto, aquele espírito bem doce que vocês conhecem, né? Erasto, bem assim, sem mimimi nenhum. Item 230 do Livro dos Médiuns. Leiam esse trecho. Ele é muito famoso por conter aquela frase: melhor repelir 10 verdades a aceitar uma só teoria falsa, uma só mentira. Obrigada. Gente, a questão da iluminação interior é porque o Livro dos Médiuns, e Jacobson chama muita atenção nisso, ele não é apenas aquilo que a gente tem, um manual para quem vai praticar a mediunidade, para quem vai ser médium, assim, como diz que todos somos, mas é um manual, ou seja, é um tratado para a vida. É onde a gente se descobre como espírito imortal que somos, bem como das possibilidades que nós temos no mundo onde quer que nós estejamos, de ser útil e procurar sempre melhorar. Por isso que eu coloquei o livro como uma iluminação interior. E Jacobson frisa muito isso, que nós não tomemos ele como uma cartilha que vai dirigir a reunião mediúnica, mas que, acima de tudo, trate de nós mesmos e que nos coloque, de certa forma, onde nós precisamos estar como espírito que somos, sempre procurando crescer. Obrigada, Washington. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações em diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec, Paris, 15 de abril de 1864. Então a gente tem aí as palavras, né? Evangelho segundo o Espiritismo, máximas morais, Cristo, Allan Kardec, Paris, 15 de abril. E em uma palavra define a sua experiência com o livro espírita. Então, para mim, para a Geórgia, foi transformadora. E aí a gente lembra
ensinamento, né? A fé sem as obras. Então, o Evangelho nos leva a essa reflexão, né? A gente vê lá os ensinamentos do Cristo, traz aqui para a nossa transformação íntima e para realizar as obras na sua seara. Bem, obrigada. Quem está com o céu e o inferno? Socorro. Eu acho que eu falo muito alto, todo mundo escuta. Não gosto de microfone. O céu e o inferno. Contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Por Allan Kardec, Paris, 1º de agosto de 1865. Bem, a atividade foi a mesma para todos, foi caça-palavras. E aqui embaixo tem, nenhuma palavra define a sua experiência com o livro espírita. Eu tenho experiência com outros livros, mas eu vou me referir a este aqui. Porque este aqui foi extraordinário e está sendo, porque eu continuo ainda tentando desconstruir tudo que foi construído na minha mente. Então, eu fiz com a minha dupla, que foi Ariel. Ele, na palavra dele, aqui, pelo que colocou para mim, é aprendizado, conhecimento, transformação. E para mim foi alívio. Gente, foi alívio e alegria. Porque o Deus que foi me apresentado, um velhinho de barba, sentado numa cadeira, cruel, castigador, malvado, que eu morria de medo dele e não pecava, não procurava não fazer tantas coisas porque eu tinha medo daquele velho. Não é? E a palavra inferno, eu conheço muito mais do que o céu. Porque o inferno eu ia para ele todos os dias que eu fazia qualquer coisa errada. Então foi terrível. E quando eu li pela primeira vez o livro O Céu e o Inferno, assim, junto com a Gênesis também, não é? Que é muito difícil, mas você lê 10 vezes, eu acho que eu já vou na 20ª, ainda não compreendi muita coisa, mas continua. Eu compreendi outro Deus. Gente, que Deus maravilhoso, extraordinário. Aquele Deus de amor, que me criou com amor, a sua imagem e semelhança. Aquele Deus de perdão, de misericórdia e de justiça. E aquele inferno que eu imaginava e que eu achava que ele ia para lá, porque não tinha saída, se errasse tinha primeiro, né? Eu compreendo hoje que céu e inferno está aqui. É um estado de espírito que nós podemos estar encarnados ou desencarnados no céu ou no inferno, segundo as nossas práticas e segundo a nossa consciência. Porque não é Deus que vai me levar para o céu ou Deus que vai me levar para o inferno. Mas são os meus atos, as minhas atitudes, a minha consciência. Porque ela é o meu juiz. Está lá no livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então, para mim, céu e inferno foi fazer essa descoberta, que só descobri com o Espiritismo, porque eu tenho uma formação católica e depois uma formação evangélica, e aí só no Espiritismo eu consigo conhecer verdadeiramente quem é meu pai. Muito obrigada. E para terminar, não é? A Gênesis com Edjão. É com você, Edjão. Como foi a Gênesis aqui, tem um texto, né? É aqui. A Gênesis, a doutrina espírita, a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênesis de acordo com as leis da natureza.
Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Aí, como foi tudo igual, né, a procurar as palavras, mas como a Edna falou, né, poder falar alguma experiência comigo, com esse livro aqui, eu li já faz muitos anos, mas que, como ele coloca muito na ciência, e como ele fala a importância de ter a ciência, porque realmente o método científico é algo muito seguro para você poder estudar as coisas, porque ali não se fica se tenta estudar tudo que existe, né, sem colocar nada de lado, vendo tudo. Mais um livro que eu lembro que ela falou uma experiência, aquele livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, que é o Espírito Neo Lúcio. É um espírito, um livro ali que eu acho bem importante, assim, naquela lei, né, pelas ideias que tem ali, e como diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que no silêncio dos nossos pensamentos ele cultiva as nossas almas. Ali tem muitas ideias que realmente Jesus, que a leitura do livro, né, é um cultivo também, uma transformação de nós mesmos. Bom, é isso. Obrigada, gente. Nada, obrigada, Dina, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. E aqui a gente vai mostrar que os últimos serão os primeiros. A primeira oficina agora com a Ana Champlone. Vem pra cá, Aninha, com o seu grupo, por favor. Boa noite, gente. A nossa oficina veio trabalhar sobre, não posso contar, a internet, né? E o que ela traz pra gente em termos de saúde mental do corpo, né? E a gente foi refletindo sobre como que a gente faz ou dá o uso para a internet, né? Como é que a nossa vida está? E aí a gente fez várias reflexões. Eu vou passar para as meninas porque elas têm mais propriedade que eu. Vai lá. Boa noite, gente. Foi muito legal a gente refletir sobre esse uso da internet, né? E como também o imediatismo que a gente tem ultimamente devido a essas informações que está constantemente nas redes sociais. A gente teve um olhar especial, inclusive, para os jovens, né, para as crianças, como é esse tratamento das crianças com o uso da tecnologia. Então, foi muito legal a gente refletir sobre como isso interfere na nossa saúde mental e também no nosso autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que o processo de evolução enquanto ser humano e enquanto espírito se dá a partir do conhecimento de nós mesmos. Então, a gente precisa ter tempos ociosos para conseguir nos conhecer e também estar em contato com o outro, que é algo que a gente vem perdendo muito devido ao uso da tecnologia. E, inclusive, nos conhecendo, a gente pode estabelecer um conhecimento para com Cristo, né? E para com Deus, com a doutrina também. Então, foi muito legal, foi muito proveitoso a gente poder compartilhar tantas informações e refletir sobre o mau uso dessas tecnologias, né? Porque não é abominar a tecnologia, mas saber como utilizá-la enquanto ferramenta. Nós iniciamos, né, também deixando o celular de lado, porque a pergunta inicial foi se ficaríamos 2 horas sem o telefone. Todo mundo respondeu que sim. Eu disse logo que se eu estivesse em casa eu ia dormir. E aí nós ficamos um tempo sem o telefone, ficou em cima da mesa. E além da discussão que a gente teve uma dinâmica, que aí eu vou deixar a Glenci falar, porque ela achou a dinâmica muito emocionante. Eu me emocionei muito com a dinâmica, porque é você olhar para si e você ver o outro, porque nas famílias a gente não está vendo mais isso, porque é todos com o celular, um conectado com o celular e não presta atenção no outro, não vê o que o outro, o olhar da alma. E a dinâmica foi maravilhosa, eu achei extraordinário, porque você olhar o outro, olhar no olho, olhar a alma do outro
e falar, você é lindo, você é maravilhoso, você é uma pessoa corajosa, veja o que você fez e o que você está fazendo no mundo. É muito lindo isso, e as pessoas hoje em dia não têm mais isso. É celular o tempo todo, se está no restaurante, todos no celular, em casa, todos no celular. Então a gente está desconectando do amor de Cristo, do amor que está dentro de nós, olhar o outro, o olhar da alma. E isso é muito importante, a gente parar para pensar, será que realmente a tecnologia está agindo para o bem? Até que ponto está agindo para o bem? Para fazer as pessoas felizes? Porque a saúde mental está um caos. Então a gente tem que parar para refletir, uma reflexão, que a gente tem que parar e pensar sobre isso. Eu vou pegar um gancho na fala dela, que foi também quando eu me emocionei, porque nós não temos mais o hábito de olhar no olho do outro, observar o outro, dizer o quanto ele é importante, ver suas qualidades. O celular está aproximando quem está distante e afastando quem está perto, porque vimos muitos vídeos lá, imagens em relação a esse como é triste. As pessoas saem para um jantar, para comemorar e não se olham, apenas no celular. E outro também, que eu não lembro o nome da pessoa lá, mas que falou da questão que a gente não divaga mais, não é? A gente não para mais para olhar nada, a gente anda com o celular na rua, na direção, a gente tropeça, bate no outro, nós não andamos mais olhando a beleza de uma flor, olhando um prédio, alguma coisa, olha, abre uma loja aqui, nós não vemos mais isso. Porque nós estamos o tempo inteiro no celular. E eu fiquei muito feliz quando começou com essa pergunta de como você ficaria sem celular, porque eu não sou ligada em celular. O celular parece a extensão do corpo de muitas pessoas, que eu já presenciei alguém assim em total desespero porque esqueceu o celular. E eu esqueço muito o celular, sou muito criticada por isso, porque esqueço o celular, porque deixo o celular para lá em casa, quando estou fazendo minhas coisas. Mas eu me sinto feliz, porque eu ainda continuo olhando os pássaros, olhando as flores, olhando os jardins da cidade, que mudaram as flores, essa ficou bonitinha, ai, adorei essa é linda, e que tem um quadradinho na casa da minha mãe, que é onde eu moro, porque tomo conta dela hoje, e adoro plantas, e vejo assim, eu dei até o exemplo, quando eu vejo uma enorme casa, todo cimentado, eu saio furiosa, eu queria só um pedacinho a mais para colocar uma plantinha, e lá não tem nem um pedacinho de terra para cultivar uma flor, para cultivar uma planta, que são as criações de Deus que devem mais nos encantar. Bem, basicamente o objetivo da oficina foi concluído com sucesso pelas falas, porque a gente trouxe um resgate de valores humanos, como empatia, o olhar no olho, a luz da doutrina espírita, valorização da gente enquanto espírito, trouxemos parte da codificação da necessidade nossa de viver em sociedade, ou seja, a gente saber dosar, não condenar a tecnologia, mas saber dosar tendo disciplina. Então, basicamente foi isso. E aí, gente, eu como professora que sou, preciso dizer e fazer um apelo mesmo, que a gente possa olhar mais para as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Eles estão adoecidos. A gente aprende a amar no convívio, a gente aprende a ter empatia no convívio. E são muitos os crimes cometidos por menores infratores, que se tornam infratores, exatamente por falta de empatia, porque não conseguem se colocar no lugar do outro. E isso está acontecendo hoje. Enquanto nós estamos aqui, outros jovens estão se suicidando. Outros jovens estão cometendo atrocidades horríveis. Então nós precisamos proteger as crianças e os jovens. Não vamos mais ter medo de dizer não.
O não é importante, porque ninguém faz tudo na sua vida que quer. E as nossas crianças e jovens, eles estão abandonados emocionalmente de seus pais. Então, acredito, como educadora e espírita, que nós, dentro da casa espírita, nós precisamos reforçar, dar essa orientação para as famílias, né? Porque, de fato, a gente vai conseguir prestar serviços hoje para uma sociedade completamente doente. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mas também, quantos de nossos familiares, às vezes até distantes, estão passando por momentos de muita dificuldade, exatamente pelo abuso da tela. O Brasil hoje é campeão no mundo em condições de jogos de internet. Nossa sociedade tem uma parcela enorme de pessoas dependentes de jogos digitais. Isso é muito sério. E além de tudo, não é um aplicativo qualquer. Há inclusive uma cadeia infinita de contraventores que fazem com que você queira jogar. E muitas pessoas, em Recife, a gente está vendo muito isso. Pessoas bem de vida que hoje não tem nem onde morar, por causa dos jogos. Suicídio, viu? Também, porque não aguenta a situação, né? Então, é sério que nós estamos vivendo hoje. O uso de bets, não é? Isso, exatamente, as bets, tigrinho, enfim, todas aquelas situações. E não apenas adultos, mas os jovens também. Tá. Tem uma série coreana, tá no Netflix, eu vou recomendar para vocês. É sobre... Sem Limite o nome. É sobre vários momentos escolares e um deles se passa exatamente porque um jovem fica pedindo dinheiro para o pai. Dinheiro, mas é porque ele já estava viciado no jogo e mesmo que ele tentasse parar, ele não parava. E aí o episódio vai mostrar a cadeia de pessoas que inclusive cooptam jovens para manter outros jovens dependentes dos jogos. Então, vamos pensar. Eu queria também deixar um agradecimento especial à equipe toda da federação que veio conosco, está trabalhando, que saiu de lá das suas casas, que vem conosco para cá. Nossa gratidão sempre. E nossa gratidão mais uma vez a vocês todos. E vamos pedir para a gente encerrar com a nossa prece. Pedir a Fábio, você pode fazer nossa prece, por favor? Prece de agradecimento, aquela prece em que a gente coloca, né, os nossos sentimentos em palavras de gratidão. Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por todo o aprendizado que obtivemos na tarde de hoje. Agradecemos a falange benfeitora desta casa e de todas as casas espíritas aqui presentes. Agradecemos aos irmãos que saíram de Recife, missionários que são, para nos proporcionar tão grandes momentos de aprendizado. E que Jesus continue abençoando a todas as casas espíritas, a todos os irmãos que aqui estão presentes e também aqueles que não puderam estar aqui. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Gratidão a todos vocês. E quem quiser algum cartaz da mostra,